Deus te abençoe por este maravilhoso hino, que eu me lembro que nós gravamos ali em Monterrey, e ali podemos colocar grandes promessas, mas no coro diz, como agora foi corrigido e se ajeitou algumas coisinhas, tem uma parte onde ele diz, tu vencerás. Você pode colocar esse como tema também. Tu vencerás. E se tu observares, como o irmão Branham, eu acho que foi na página que nós tínhamos lido, na página 113, 115, onde ele diz que o vencedor é aquele que vence as coisas do mundo. Ou seja, que se vencer significa vencer as coisas do mundo, aí vai tudo envolvido. E o que cobre tudo, toda essa história é a morte. Por isso que diz, absolvida foi a morte na vitória, vem? Ou seja, que o que chega à parte culminante dessa vitória é esse vencedor que chega estando vivo a obter a vitória até da morte, ou seja, ele vence até a morte. E assim todo o escolhido de Deus nesse tempo também vence, os que permanecem vivos, que estarão vivos, vencem já a parte final, que é a morte. Tragada foi a morte na vitória, mas antes disso, antes dessa vitória, antes de vencer, essa última que nos amarra ainda aqui na terra, nos segura, você vence o orgulho, você vence o ciúme, você vence o rancor, você vence a vaidade, o ódio, você vence tudo, todas as coisas desse mundo, e vai vencendo diariamente a tudo, ao que este mundo oferece, que é passageiro. Ou seja, que vai chegar o momento na qual já vencemos todos os obstáculos que produz tudo isso, que este reino dos gentios dá, que leva o ser humano, que não fez contato com a vida eterna, leva ele à perdição. Mas o escolhido de Deus, nesse tempo e nessa era, a era de pedra angular, vence com o mensageiro todas essas lutas, estas batalhas, e chega a ser o vencedor com os vencedores. Nenhuma outra era, nenhuma outra dispensação tem ou teve essa promessa e se cumpriu essa promessa, porque todos morreram. Ou seja, que quando se diz ao que vencer, e está todas essas promessas, vê onde lança tudo isso, que havia vindo a recompensa de Apocalipse, ou seja, todas essas promessas são cumpridas na era de pedra angular e na dispensação do reino, que é onde está vivo o ministério e está vivo os escolhidos, os quais chegarão a obter essa promessa de vencer. E automaticamente são lançados à eternidade. Agora são lançados à eternidade depois de vencerem. Ou seja, já fomos lançados à eternidade quanto ao corpo teofânico, mas o corpo eterno e glorificado, essa outra porção ainda não receberam. Logo iremos receber, e aí sim, já estaremos lançados em teofania e em corpos glorificados à eternidade. O vencedor e os vencedores, os escolhidos nesse tempo final, obterão essas promessas, porque é o que vencer.
Ou seja, eso corresponde isso corresponde ao grupo con el mensajero, com o mensageiro da era de pedra angular e dispensação do reino, el cual o qual, en el día postrero no último dia, estará recibiendo la fe de rapto, estará recebendo a fé de rapto, para así, estando vivos, para assim, estando vivos, obtener obter su adopción a sua adoção y estar en esa etapa e estar nessa etapa vencidos já vencidos esos obstáculos, esses obstáculos, para depois mirar y ver poder olhar e ver dimensión tan gloriosa essa que se dimensão tão gloriosa que se abrirá abrirá plenamente, plenamente, porque esa dimensión se ha porque estado abriendo essa dimensão tem estado se abrindo en todos los escogidos de em Dios, todos os escolhidos de Deus, en la fase de la revelación de na la fase palabra, da revelação da palavra, o qual es lo que necesitamos y estamos é o que recibiendo precisamos e para estamos obtener la fe de recebendo para obter a fé de rapto. rapto. Pero cuando llegue el momento ya Mas que quando já chega o esa momento fe em que essa fé de rapto de rapto esté completa en esteja nosotros, completa em nós, automaticamente hemos vencido allí vencemos ali todas las cosas de este mundo. todas as coisas desse mundo. E o que nos falta é esse curto tempo, esse mesmo curto tempo que Jesus passou estando adotado, para fazer a obra ali na cruz do Calvário, um curto tempo. En ese último tiempo de su ministerio, Nesse último tempo do seu ministério, durou 6 meses, estando ainda nesse corpo criado pela Virgem Maria, ou seja, corrijo, criado pelo Espírito Santo, a Virgem Maria, na Virgem Maria, ou seja, que mira cómo la veja como victoria a vitória que obtuvo Jesús allí, que Jesus obteve ali, en el cual no estaba qual siendo un hijo de Dios um filho de Deus adoptado, adotado está esa parte de la está adopción de fazendo Jesús, esta parte de adoção de Jesus. ya él allí había Ali ele já havia vencido vencido todas las cosas. todas as coisas desse mundo. Él fue tentado en todo como nosotros, Ele foi tentado em tudo, como nós, y nosotros, Dios nos ha ayudado y nos seguirá e ayudando Deus nos tem ajudado e continuará nos ajudando para continuarmos vencendo as coisas de este mundo, desse mundo. y todas las vamos a vencer. E vamos vencer todas, O sea, ou seja, porque para poder llegar porque para poder chegar a vencer más, digamos, a que é a mais, digamos, humanamente mais difícil, que é a morte, temos que primeiro vencer todas as outras. y todas, E todas, cada uno que Dios a cada um le ha dado que Deus tem dado, esa, vamos a decir, essa, digamos, parte de su vida. essa parte da sua vida. Cada uno tiene su vida, Cada um tem a sua vida, su trayectoria, a su sua caminar, trajetória, o seu caminhar, trazado por Dios. já traçado por Y a Deus, cada uno Dios e a está cada ayudando um Deus está ajudando parte em de sus cada luchas, parte das suas lutas, si tiene vicios, o se tem vícios alguna enfermedad, ou se tem algumas doenças que también son catalogadas como que enfermedades, são também catalogadas como doenças, os vícios, el que miente, por ejemplo, ou el que miente mente, no por mienta exemplo, más, ele diz, aquele que mente não minta mais, e assim por diante. el que odie no odie O más, que odeia não odeie mais, el que hurte no hurte o más, que furta não furte mais, y así por el estilo, e assim por diante. todas esas luchas Todas essas lutas de este mundo, desse mundo, Dios nos está ayudando y nos continúa Deus está nos ajudando e continuará nos para ajudando vencerlas, para vencê-las, porque somos más que vencedores, porque somos mais que vencedores, portanto, no podemos brincar la etapa não podemos pular etapa, que estamos viviendo, essa tan que estamos importante vivendo tão importante, de empezar de a derrotar al enemigo começar a en todas derrotar o las inimigo em todas as coisas, cosas, ir venciendo, e vencendo, hasta llegar a vencer la até muerte. chegar a vencer a morte. Y no podemos ir al final E não podemos ir ao final para receber o corpo eterno e glorificado sem antes por todo esse tramo passar por todo y todo ese camino por toda esta sessão e por toda
por todo este caminho que leva à perfeição. A perfeição, o caminho que leva son trazados são traçados e no final é a morte, é a grande tribulação, mas o caminho onde estamos andando é o caminho de vitória, ou seja, todas as coisas sempre cooperam para o bem, ou seja, que diariamente vamos vencendo porque estamos no caminho certo, no caminho que no final nos leva a vencer a morte. Ou seja, que vamos caminhando e cada indivíduo em suas lutas, em suas provas, vai vencendo cada obstáculo no caminho da sua vida cristã e vai chegar à meta da transformação. Porque chegar a querer receber a vitória do corpo eterno e glorificado e chegar a obter a vitória sobre a morte sem ainda vencer as coisas terrenas, mundanas desse mundo, não pode receber esse corpo eterno e glorificado sem antes vencer o ABC. Ou seja, as coisas primeiramente elas começam em forma progressiva e essa é a prova para que um filho de Deus possa ser adotado. O mesmo que aconteceu no Jardim do Éden. Tinha que esperar para passar pela prova e eles não passaram pela prova. E por isso, a raça humana, depois da queda, tem estado nessa luta, nesse reino do anticristo, do diabo, o qual nesse tempo final o anticristo se encarna, mas tem estado em toda a trajetória dos filhos de Deus, em toda a trajetória da obra de Deus, matando e tentando levar o maior número de seres humanos ao seu reino. Mas agradecemos a Deus que nos colocou no tempo da vitória, no tempo onde isso já não volta a acontecer em outra geração, senão que é nesta geração aqui matará, eliminará a morte, as doenças e tudo. Tudo ficará vencido, o inimigo, em nossas vidas. Tudo que ele faz, porque esse reino que traz morte, traz tristeza, este reino que traz, o que esse reino traz, são todas as coisas negativas, mas agradecemos a Deus, que agora já estamos chegando ao tempo onde todas estas coisas serão vencidas e já no final dessa trajetória na qual estamos vencendo, chegaremos à meta de vencer a morte também. Assim que este cântico que tu me enviaste, podemos colocar também, ou já colocar entre parênteses, porque foi o hino que com certeza ele colocou esse título, promessa, mas podemos colocar embaixo, ou entre parênteses, tu vencerás. E fazemos pessoal, e podemos dizer, eu vencerei. Eu vencerei. E continuará vencendo todos os obstáculos, todas as coisas do mundo, como o irmão Branham disse ali, vencer é vencer as coisas do mundo. E no final, nos diz essas formosas recompensas ao que vencer, aos vencedores. Eu darei, que se sente comigo no meu trono, ao que vencer, e guardar as minhas obras até o fim, vê, eu lhe darei de comer da árvore da vida. Ao que vencer, eu lhe darei uma pedrinha branca, ao que vencer, eu lhe darei do maná escondido,
Vê tudo al que venciera. é ao que vencer. Y eso corresponde E isso al corresponde mensajero ao que mensageiro está en el día postrero que con está el no último grupo, dia com o grupo, vivos vivos en este planeta Tierra, nesse planeta Terra, los cuales esa promesa se os cumplirá quais esta promessa se cumprirá em toda a sua plenitude neles, assim que as cordas nos caírem em lugares deleitosos e grande é a herança que nos corresponde. Muchas gracias por Muito obrigado este cántico, por este cântico, do qual me traz uma lembrança maravilhosa que nós gravamos. Eu creio que foi em CD, eu acho que foi ali, o primeiro que nós gravamos em Monterrey, y primeiro CD que gravamos em Monterrey. que estaba bien que le cambiara el E eu tema, só o disse le não, que pusiera está tudo bem, ele mandou apenas, eu queria só que colocasse entre parênteses isso, mas veja tudo que Deus nos deu con relación a respeito al vencedor, al que do venciera. vencedor, o que vencer. Y si es al que venciera, E se esse ao que vencer é ao que chega à meta. no puede ser un vencedor Não pode ser um vencedor a mitad de camino, na metade do caminho, ou não pode ser um vencedor está, se vamos a está, decir, digamos, sin terminar sem concluir essa obra, essa de la cual obra se refiere da al que qual vencía, se refere ao que vencer, porque cada mensageiro venció con su grupo, venceu com o hasta seu donde Dios grupo le permitió até llegar. onde Deus permitiu Pero chegar. essa promessa se Mas cumpre essa promessa se cumpre plenamente, vem a ser uma realidade nesse tempo final, la edad de la piedra na era de pedra angular e dispensação do reino, com o mensageiro e o grupo desse tempo. Bom, Dios te bendiga, Dios te guarde. Deus te abençoe, Deus te guarde. Gracias por enviarme E obrigado por me enviar esse himno esse hino tan hermoso, tão bonito, tão formoso, que haya Dios permitido e que Deus tenha permitido conversar estas pequeñas palabras essas pequenas palavras que podemos también que nós também podemos compartilhar para bendición para a bênção de todos los vencedores. de todos os vencedores, ou seja, Tú que me escuchas, tu que me escutas, tú eres un vencedor. tu és um vencedor, e tu podes dizer, eu sou um vencedor. Importa los obstáculos, Não importa os obstáculos, as dificuldades e doenças e o que for, usted está vivo y você está está aquí vivo e está aqui de pé, diante do Filho do Homem, vencer. para vencer. O sea, no está aquí Ou seja, de adorno, não está aqui de enfeite, aquí senão que tu estás aqui para ser um vencedor. Assim que tu és um vencedor, eu sou um vencedor, todos somos vencedores. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e muita lembrança a todos ali da minha parte.